Hoje nós já conversamos sobre o Evangelho, já fizemos nossas preces, agora vem um tema muito importante, talvez um dos mais importantes dentro do aprendizado da doutrina espírita, que é a questão da justiça da reencarnação, ou seja, retorno ao corpo físico, após a morte, inúmeras existências. Esse ciclo que se vai se repetindo para o nosso próprio aprendizado. Então nós vamos ver isso, e basicamente a gente começa com uma frase do Livro dos Espíritos: a justiça da reencarnação, fundamentada na doutrina espírita, baseia-se na ideia de que Deus, sendo soberanamente justo e bom, oferece múltiplas oportunidades de vida para o progresso espiritual. Ou seja, não é só uma questão da gente ter a oportunidade do crescimento, tem vários e vários aspectos que a reencarnação consegue explicar, e mais do que isso, consegue nos motivar a continuar esse progresso nesse aprendizado. Lá do livro do Céu e Inferno, nós vamos pegar um trechinho que o Allan Kardec analisa as 4 possibilidades após a morte. A primeira que ele diz é o nada, ou seja, morreu, acabou. Isso, de certa forma, é uma doutrina materialista, aquelas pessoas que só acreditam na vida material, por isso materialista. Acabou a vida, acabou, tudo desaparece, não tem mais consciência, não tem mais pensamento, não tem mais amores, não tem mais lembranças, não tem nada. Mas é óbvio que isso não é tão difícil de a gente negar, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente poderia dizer é: se era para desfazer, o que é que fez? Se era simplesmente para nascer e morrer, por que criou? Não faz sentido, né? Tanto aprendizado, tanto estudo, tanto crescimento, relações familiares, o bem ao próximo, a superação do egoísmo, uma série de aprendizados que a gente tem nessa vida, em todas as religiões, não é só no Espiritismo, para depois terminar tudo. Não faz muito sentido, nem lógico, nem de emoções, nem de pensamentos, nem dessa realidade mais do coração. Segundo modelo que muitas vezes se conversa é a absorção no todo universal. Basicamente, o budismo trabalha com essa ideia, ou seja, quando a gente morre, a gente vai para o todo. Nós perdemos a nossa individualidade. É como se a chuva que caísse no rio, ela se mistura com o rio e ela é uma coisa só. Ela tem existência enquanto está caindo, mas depois que ela volta para o todo, ela perde a identidade. Da mesma forma, a gente pode pensar: que todo o aprendizado, o esforço de cada um, a dedicação, a superação de si mesmo, a disciplina, todos esses aprendizados, se depois tudo isso se perde, eu já nem sei mais quem eu sou, faço parte de uma massa total. O raciocínio não nos leva para essa questão. A terceira possibilidade é a continuar com a individualidade, mas simplesmente, como várias doutrinas dizem, a fixação definitiva da sorte. Tem uma existência, que der certo, deu certo, que deu errado, paciência, eternamente tu vai sofrer as consequências da tua escolha, mesmo que tu tenha nascido simples e ignorante, errou o caminho, caiu numa sociedade difícil, cheia de pessoas com problemas, de guerras, rivalidades, revanchismos. Azar. É assim, não tem muita justiça divina nessa aprendizado. E a quarta possibilidade, que é o que a doutrina espírita trabalha, é a progressão infinita, né? Nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, ganhamos o nosso próprio mérito, vamos ganhando mais capacidade intelectual e moral, e com isso conseguimos aprender coisas mais difíceis, mais sofisticadas, e a evolução da própria Terra mostra esse sentido. A Terra consegue evoluir em ciência fantasticamente. E moral ainda tem seus grandes desafios para fazer. Mas só porque ela já aprendeu coisas básicas é que ela consegue dar um passo mais à frente. E realmente a vida é grandiosa, é muito grande, para numa única existência nós conseguirmos aprender tudo. Então, agora eu vou passar aqui por uma série de razões importantes de a gente entender, e depois nós vamos cair no Livro dos Espíritos e
tem uma questão fantástica. Nós vamos ver que existem extraterrestres vivendo aqui na Terra. Nós vamos chegar lá. Pergunta 176 do Livro dos Espíritos. Uma boa pergunta para a gente começar. Até lá, tem que prestar atenção, senão vocês não vão perceber quando eu chegar nessa questão. Primeiro, igualdade de oportunidades. Como é que eu resolvo a questão da igualdade? Se uns nascem num país em guerra, uns nascem num ambiente de seca, muitas vezes de moral complicada, outros nascem com pais bons, com família boa, recursos bons, plano médico, tudo funcionando, e eu vou dizer assim, mas Deus sabe avaliar, Ele vai saber calibrar isso aí, vai dizer, esse aqui merece ir para o céu, e esse merece sofrer eternamente. Não é justo isso. De certa forma, com a igualdade de oportunidades, ou seja, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, têm as mesmas chances de evolução. Mas em uma única existência não dá. Eu só tive uma chance, nasci numa família boa ou nasci numa família com dificuldades. Qual é a igualdade de situações? Qual é a justiça? Não tem. Mas eu posso nascer numa família abastada, com recursos, com moral, com dedicação. Na outra eu vou nascer numa situação difícil para ver que o que eu aprendi se solidificou. Na outra eu nasci em situação difícil, vou ter mais facilidades. E eu vou alternando em todas as posições, nascendo como homem, nascendo como mulher, nascendo na pobreza, na riqueza, com limitações físicas, com plena saúde, eu vou ganhando habilidades, conhecimento, capacidades. Então, a reencarnação possibilita esse universo de aprendizado com justiça para todos nós. Reparação e progresso. Novas encarnações oferecem meios para resgatar erros. E dou conta, vou chegando ao final da idade, penso que fiz bobagem, cuidei mal dos filhos, dirigi mal nas situações, cometi erros. E aí? Me arrependo desse processo. E aí tu vai dizer assim, então se tu te arrependeu, Deus perdoou, tu vai para o céu. Não basta só isso. Eu me arrependi do jeito que fiz, mas eu não sei fazer do jeito certo. Eu queria ter a experiência de poder fazer de novo e acertar pelas minhas próprias mãos. Por que eu sou impedido de fazer isso? Se Deus criou todo mundo simples e ignorante, eu também sou capaz de fazer certo. E eu quero a chance e a oportunidade de também, com a intuição espiritual, com a ajuda do plano espiritual, ter a oportunidade de fazer certo, de aprender, de desenvolver virtudes que nessa encarnação eu não me dei conta desse processo. Em busca do quê? Da meu aperfeiçoamento contínuo, da melhoria. Nessa existência eu aprendi muitas coisas. Na próxima eu tento refazer aquilo que eu sou bem e ampliar aquilo que eu já sei fazer de uma forma bem mais plena e completa. Também a reencarnação explica a causa das desigualdades. Ou seja, a diferença nas condições denota que possivelmente nós já tivemos experiências anteriores, que nesse momento eu estou precisando de experiências diferentes, às vezes na riqueza, às vezes na pobreza, eu estou precisando passar por aprendizados diferentes. Então, causas das desigualdades é porque eu retorno com o que eu já sabia e agora eu vou aprender mais. Aquele que já evoluiu mais, é natural que ele tenha mais condições de avançar, que ele tenha mais inteligência, que ele tenha mais amorosidade, que ele tenha mais recursos, se ele cuidou bem nas existências anteriores disso. E se eu não cuidei bem, vou ter a oportunidade de fazer isso nessa existência. Então ele explica por que tantas diferenças no mundo, por que tantas pessoas com paz, com alegria, com felicidades, e tantas pessoas com tantos testemunhos, com tanta dedicação, até com limitações físicas, com doenças que já nascem com esse processo. A reencarnação é uma grande chave para esse entendimento. Outra questão que a gente vai com facilidade ver são as ideias inatas. Ideias inatas são aquelas habilidades que nós já nascemos com. Isso lá no passado, na filosofia, 2.500 anos atrás, já se discutia.
Como é que tem pessoas que têm grande capacidade para aprender línguas? Teve um professor narrado aqui, agora não me recordo o nome dele, do Rio Grande do Sul, que nasceu na cidade de Encantado, que ele sabia 56 línguas diferentes. Não tinha internet, não tinha como consultar. Ele lia, pegava os livros, se interessava, aprendia e falava fluentemente 56 línguas. Aonde essa capacidade? Nasceu com ele, mas por que só com ele? Ah, mas vai ver que os pais deles eram super inteligentes. E não eram. Eram pessoas que foram criadas na colônia, trabalhadores do campo, simples, sem grandes estudos. Então nós vamos ver que tem talentos, tem pessoas que cantam muito bem, tem pessoas que pintam muito bem, tem pessoas com recursos de jogar futebol muito bem, habilidades físicas, olímpicas, coisas que já nascem com a pessoa. Da onde vem isso? Vem das suas habilidades já desenvolvidas. Muitas vezes são talentos que a pessoa recebe e que vai fazer um bom uso, se capacitando mais. Onde a justiça divina, numa única existência. A reencarnação é a única explicação lógica que concilia a justiça com a diversidade, ou seja, todos nós somos diferentes. Mas como se cada um é diferente, como é que eu vou fazer justiça? Um é mais alto, outro é mais baixo. Aquele que é mais alto pega as frutas mais saborosas, o mais baixo pega a inferior. Ah, pois é assim. Azar é teu que nasceu pequenininho, o problema é teu que nasceu grande. Não faz sentido essas coisas, não? Então, são características diferentes, então a vida tem que ser diferente. Momentos diferentes, aprendizados diferentes. Nós, como temos 3, 4 filhos numa escadinha, nós não tratamos um filho de 10 anos igual a um filho de 3 anos. A cada um segundo a sua capacidade, segundo as suas necessidades. E a reencarnação possibilita direcionar o aprendizado no estágio evolutivo de cada um. É uma grande oportunidade nesse processo. Com a reencarnação e progresso, dá lugar que todos que se amaram tornem a se encontrar na Terra, no plano espiritual. Os laços de família crescem sempre e aumentam ao infinito. Numa única existência, essa chance, mesmo que tenha vida após a morte, eu tenho uma existência, eu era filho de fulano, pai de Beltrano, na outra existência, se passou. Quanto tempo foi isso? Isso foi há 5.000 anos atrás, quando eu tive uma única encarnação. Se desfazem praticamente os laços de família. Na reencarnação, eu vou conseguir ampliar. Eu tenho um grupo familiar de 10 pessoas. Na próxima, aqueles que eram 10, possivelmente vão ser meus amigos. Eu tenho mais 10 familiares, passou a 20, a 60, a 100, a 500, a 1.000, a 5.000. Tal forma que os meus amigos da casa espírita, amigos de trabalho, amigos de todas as atividades, se tornam amizades permanentes. E o grau vai se ampliando. E a gente falar que nós todos estamos vivendo o mesmo momento, é verdade. Existem problemas na Terra agora, mas somos uma única família, somos solidários. O que acontece aqui repercute em outros lugares. A guerra nos outros países afeta a nossa própria realidade. Estamos todos ligados, conectados uns aos outros. Com a reencarnação, a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Porque aquele que encarnou, foi para o mundo espiritual, para retornar, ele precisa de alguém que esteja aqui. Não dá para ele retornar ao plano físico sem um pai e uma mãe. Então cria um compromisso da espiritualidade e dos encarnados. Ambos tentam se ajudar. Ambos mantêm esse elo, esse laço de amizade, de carinho, de respeito, de aproveitamento das oportunidades para os espíritos também evoluírem na espiritualidade e nós fazermos o nosso progresso quando encarnamos. Se alguns fraquejam no caminho, alguns erram, esses se atrasam no seu adiantamento e a sua felicidade fica adiada. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Se eu errei, eu não tenho a oportunidade de consertar. Não é castigo.
é necessidade de aprendizado, é trabalhar de novo. E eu não esqueço o que eu aprendi. Mas a gente esquece de uma encarnação para outra, a gente esquece as situações como foram, mas a essência a gente sabe. Se alguém pergunta assim, como é que foi a tua infância? Me diz todos os dias dela. Eu vou dizer, não lembro, só sei que não foi muito boa. Só sei que foi muito boa. A gente tem aquela noção dentro de nós, coisas que se deram nessa vida, e em vidas anteriores, com mais naturalidade que a gente não vai se lembrar, porque não foi esse corpo físico, não foram essas células, não foi esse pensamento encarnado que registrou isso. Está registrado no espírito. O espírito tem uma lembrança, tem esse próprio aprendizado. Mas é claro que quando eu venho para situações semelhantes, eu não vou esquecer o aprendizado. Eu fiquei mais esperto, eu fiquei mais atento, já sofri numa situação, eu vou mais devagar, eu aprendo a lidar com mais facilidade com a situação e tenho uma grande chance de vencer aquele processo, aquele desafio que eu não consegui. Também tem a oportunidade que aqueles que estão mais evoluídos podem me ajudar, progridem mais, podem me aconselhar. Então, vou ter pais que estavam comigo na existência anterior, mas que se dedicaram mais e agora já têm condições de me ajudar, porque eles aprenderam, repartem as bênçãos e ensinamento com os filhos, e os filhos vão repartir também os novos aprendizados que tiveram na espiritualidade, enquanto os pais já estavam encarnados. Então é uma rede de amizade, de solidariedade, de amor, de familiaridade entre as pessoas que se estende ao infinito. Também é uma oportunidade de consolo e de esperança. Ou seja, nós sabemos que se errarmos, nós temos chances de refazer, mas não é por isso que eu vou tentar errar. É óbvio que eu vou tentar caminhar no passo certo, fazer as coisas bem feitas, para que eu não sofra, para que eu tenha felicidade, para que eu compreenda melhor e que eu tenha uma vida feliz. Porque sempre que o mal, ou às vezes a dificuldade, nos atinge, é porque eu tenho que criar novas habilidades. Eu não sei lidar com a situação. Eu só sei resolver de duas maneiras: ou é preto ou é branco. Qual é a maneira terceira? Como é que conseguimos os dois e fazer o cinza? Não sei lidar com isso. Então, quem tem só duas opções, ainda é muito pobre de aprendizado. Ele poderia ter 10 opções e escolher a melhor de todas para cada situação. Então, é uma questão de liberdade, é uma questão de viver melhor. A experiência traz essas oportunidades para nós. Outra questão é o livre-arbítrio. Isso contribui muito, porque com o livre-arbítrio nós sabemos que tem a lei de ação e reação, que eu faço e tem as consequências. Se eu faço algo, a vida já me indica que não foi bom, eu já percebo que saiu errado, eu tenho dificuldades, eu vejo que machuquei pessoas, eu tenho a oportunidade de corrigir e de trabalhar essa própria questão. Mas com uma única existência, não tenho retornar à vida física. Eu não teria responsabilidade. Eu fiz, aí Deus julgou se foi bom ou se é ruim. E o mal que tu fizeste, o mal que eu fiz, acabou. Não tem problema com isso. Aprendeu o que com isso? Não, graças a Deus eu passei. Eu fiz o suficiente para ter a nota de ir para o céu. Ainda bem que eu não fui para o inferno. Não faz sentido isso. Cadê o aprendizado? Cadê a mudança? Cadê o entendimento e a alegria de fazer bem feito? Para qualquer criança, quando a gente ensina alguma tarefa, meu filho, vou te ensinar a pregar. Olha aqui, o pai pega o prego, cuidado para não machucar o dedo, bate. Está vendo? Estou vendo. A gente faz uma vez. Quando vai fazer a segunda vez, eu já faço. Não, filho, presta atenção de novo. Eu vou fazer. E ela diz, pai, eu já sei fazer. Ela está ansiosa para fazer. Ela quer mostrar que ela aprendeu, ela quer exercitar aquele aprendizado. Se uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, deseja isso, que dirá um espírito que percebeu que errou, que já percebeu a gravidade, que já se preparou para uma nova existência, é óbvio que tem a necessidade, a vontade de colocar em prática esse próprio aprendizado. E o livre-arbítrio
é a segurança de que eu posso escolher o que eu quiser, mas tudo tem consequências, e eu vou aprender com as consequências. A presença de Deus em nós é contínua, não por punição, não por olhar de severidade, mas pelas próprias experiências que eu vou tendo, eu percebo que alguma coisa não foi boa, que eu posso melhorar, que eu tenho condições de melhorar, e eu consigo exercer o livre-arbítrio, como Paulo de Tarso dizia: tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Como é que ele dizia isso? Porque ele aprendeu, ele já tinha vivido uma vida nessa encarnação de perseguição aos cristãos, e ele literalmente, verdadeiramente caiu do cavalo a caminho da cidade para ir atrás do Ananias, e realmente ele ia em perseguição, caiu do cavalo, Jesus se apresenta para ele e ele faz a conversão. Então, tudo ele pode fazer, mas nem tudo convinha a ele naquele momento. É um aprendizado contínuo. A experiência adquirida, mesmo que tarde, de uma vida, ela não se perde, sendo otimizada em nova existência. A reencarnação, portanto, não é um castigo, absolutamente não é castigo, mas uma oportunidade de aprendizado, de amor, de crescimento, de moral, de crescimento intelectual, de reencontro com familiares, de aumentar as possibilidades de conhecimento, aumentar os laços familiares. Bom, esse é o tema que nós vimos assim, mas que tem várias perguntas, exatamente no capítulo do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, complementa bem esse aprendizado. Pergunta 166: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, de melhorar-se? Resposta: tendo a prova de uma nova existência. Na próxima existência ele vai continuar se melhorando. Questão, pergunta A, nessa mesma: como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Ou seja, vai para o mundo dos espíritos. Olha que o Allan Kardec teve esse cuidado. É uma transformação como espírito, ele diz, depurando-se a alma inevitavelmente experimentando uma transformação. Mas para isso necessária é a prova na vida corporal. Eu consigo melhorar no mundo espiritual, mas eu necessito ter a certeza para mim mesmo de que esse capítulo eu já consegui entender plenamente. Não sou perfeito, mas eu já consigo ir para os próximos capítulos e vou continuar aprendendo. A alma passa então por muitas existências corporais? Pergunta direta do Allan Kardec. Então a alma passa por muitas existências corporais? Sim! Todos contamos muitas existências. Todos vamos passar por isso. Tenho um sobrinho que eu disse: essa é a minha última existência. Vou dizer o quê, né? Tá bom. Depois a gente conversa sobre isso. Mas é óbvio que eu preciso aprendizado. Se dissesse para mim: ó, acabou, acabou. E os amigos? E o que eu tenho que fazer? E a vida boa que a gente tem aqui também, né? Porque vamos comer, morremos, tem dificuldades, tem aprendizado, mas também tem muita coisa boa. Tem muitas alegrias, tem muito deslumbramento, tem muita curiosidade, tem muito encantamento. Mesmo olhar uma paisagem, mesmo olhar uma criança, mesmo olhar para nós mesmos, nos encanta, nos eleva os espíritos. É muito bom a gente viver. Muito bem. Parece resultado desse princípio, o Kardec vai colocando, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro corpo, que reencarna. É assim que eu devo entender os espíritos. Então, eu vou retornar em várias existências. Allan Kardec viveu numa época em que o catolicismo era abundante, não existia a doutrina dos espíritos. E ele começou a compilar todas essas perguntas em 1860 lá, e lançou o Livro dos Espíritos, e foi fazendo um após o outro como codificador. A doutrina vigente era católica, e a católica não entendia possível a reencarnação. Ponto. Então ele perguntava com cuidado: então, tu está dizendo que a gente vai voltar no outro corpo, vai reencarnar e fazer o aprendizado? Exatamente isso.
É limitado, Allan Kardec é insistente, é limitado o número das existências corporais, ou seja, é 10, é 50, é 100. Estou na 100 agora, estou na 98, só falta 2. E eu vou completar o carnê e estou pronto. É assim? Não, não é pelo número de existências. É o aprendizado que nós estamos fazendo. E ele diz: é limitado o número de existências corporais, ou o espírito reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corpórea, como nós estamos experimentando. Então, se eu conseguir aprender em 50, em 200, em 500, eu é que dou o ritmo, eu é que dou a velocidade. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos, todos têm um número invariável, que não tem limite, que varia de cada um para o outro, e ele diz: aquele que caminha depressa, há muitas provas evita. Ou seja, aquele que já aprendeu, fez um bom uso do dia, produziu bastante, é natural que ele ande mais depressa. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. Todas as nossas existências vão ser aqui na Terra. 1860 faz essa pergunta. E a resposta: não. Não vai ter todas as existências aqui. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, não é a primeira que está vendo. Então foi criado simples e ignorante, nasci na Terra. Não, a Terra não é o planeta das primeiras encarnações. Já foi, não é mais. Vamos uma analogia, uma comparação bem simples. Olha, essa escola aqui, essa escola vai até a 5ª série. Mas eu tenho que fazer o segundo ciclo, eu tenho que fazer o ginásio, o segundo grau, o ensino médio. Pois, mas a escola aqui só vai até o 8º. O ensino médio tu tem que fazer em outra escola. A Terra tem seus limites. Tu vem aqui e ela está naquele processo. Mas ela está evoluindo, ela poderá também ter o ensino médio? Sim, um dia poderá fazer isso, mas ainda não está nas últimas fases. Então, por isso que nós não temos todas as encarnações na Terra, porque é o planeta aproveitado segundo a sua possibilidade de desenvolver as pessoas. Muito bem. Agora nós estamos chegando à pergunta dos extraterrestres. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro. Ou seja, eu tenho uma vida na Terra, a próxima vai ser no outro planeta, na outra vai ser no outro planeta, vai ser no outro planeta. A cada existência eu troco de planeta, ou pode haver muitas no mesmo planeta, no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo. Se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior, ele continua fazendo o potencial de crescimento, de enriquecimento da existência que aquele planeta, que aquele globo pode oferecer. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Olha como é claro, olha como é direto, como a reencarnação acontece. É presente como uma realidade total no mundo espiritual e aqui. E agora veja a pergunta que eu falo dos extraterrestres. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste mundo sem que jamais tenham estado aqui? Posso ter vivido em vários mundos, posso reencarnar nesse mundo sem nunca ter encarnado nesse mundo? E ele responde: sim, do mesmo modo que vós outros. Todos os mundos são solitários, o que não fez muito sentido faz muito. Então é bem provável que tenham espíritos aqui encarnados, que eu não sei, mas que nunca nasceram na Terra. É a primeira vez que estão tendo na Terra. O que leva de conclusão para isso? Que os mundos não são tão diferentes. Porque se lá fosse completamente diferente, a pessoa não ia saber viver aqui. Se a lógica de um outro planeta fosse diferente, ele não ia entender as regras daqui. Não ia conseguir aprender. Se o atraso fosse tão diferente, não ia conseguir aprender a ler, não ia conseguir escrever. Ele tem maturidade, ele tem capacidade de absorver os conhecimentos desse mundo. Então é natural que ele venha aqui.
E aí vem a pergunta típica para saber assim, se é extraterrestre ou não. Eu quero saber se a Ing veio de Marte. Né? Será que veio de Marte? Então eu faço aquela pergunta para os espíritos. Pode-se reconhecer por um indício, por uma marca qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Eu consigo olhar e dizer, esse espírito não é aqui. E os espíritos respondem, nenhuma utilidade teria isso. Não vai ficar sabendo. Então, não tem como saber. Mas ele diz claramente, sim, espíritos de outros planetas podem habitar aqui. E eu posso habitar pela primeira vez um outro planeta no humano? Posso. Sem problema nenhum. Existe, como ele diz aqui, todos os mundos são solidários, vão desenvolvendo um em correspondência no outro. O que não se faz num, se faz no outro. Muito bem, mais algumas perguntas e nós já terminamos. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, eu quero chegar à perfeição, eu quero chegar no limite das necessidades de reencarnação. Não ter mais reencarnação no corpo físico, que ainda necessita de morte, de dores, de contradições, de experiências difíceis. É isso que ele está perguntando. Para chegar à perfeição, à suprema felicidade, destino final de todos os homens, ele afirma: o espírito que passa pela fileira de todos os mundos existentes no universo, eu tenho que passar por todos os planetas, por todas as localidades do universo, senão eu não vou conseguir aprender tudo que eu tenho que aprender. E a resposta dos espíritos: não, porquanto muitos são os mundos equivalentes a cada grau da respectiva escala do espírito, ou seja, muitos correspondentes ao grau de evolução. Saindo de um deles, nenhuma coisa aprenderia nos outros do mesmo grau. Não adianta eu sair da quinta série aqui, vou à quinta série no outro colégio, vou aprender a mesma coisa. Mas eu vou na quinta série lá do centro. É a quinta série. Não faz sentido. Faz sentido se eu for para a sexta série, se eu der um passo à frente, se eu já estiver preparado. Como se explica então a pluralidade de sua existência em um mesmo globo? Vai perguntar, como é que tu explica então que tem várias reencarnações no mesmo planeta? De cada vez poderá ocupar posição diferente. Por isso que na Terra nós vamos ocupar posições diferentes, situações diferentes, comunicações, com dificuldades, com facilidades, com grande progresso, com um progresso mais restrito. Eu vou experimentando, né? Num mundo de verdades, outro de mentiras, e eu vou ser fiel à verdade. Todas essas provações eu tenho que ir testando, porque eu quero ser um espírito puro, completo, que eu já aprendi tudo que as encarnações podem me dar. Então, vê com a reencarnação olhada com carinho. É a alegria de viver, de aprender, de ir para uma escola nova, de ir para um aprendizado novo, saborear a vida em plenitude, em conhecimento, em obras, em ter liberdade. E se eu errar, vai reaprender de novo, vai refazer, não tem problema. Não é a destruição, não é o inferno, não é o fim do mundo para mim. Podem os espíritos encarnar num mundo relativamente inferior aonde já viveram? Cuidado, essa pergunta a gente ouve muita gente amaldiçoando, dizendo isso. Podem os espíritos encarnar num mundo relativamente inferior? Quantas vezes a gente diz, se tu não nascer, se tu não andar bem, tu vai nascer no chupão e vai nascer junto com os macacos. Não! Lá na questão 178 dos espíritos. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram, já passei por essa experiência, já progredi? Olha a resposta do espírito. Pode, quando em missão. Eu já aprendi. E aí eu vou numa missão ajudar aqueles espíritos que estão mais atrasados daquele mundo que eu já vivi, para ajudar eles a progredir. Eu tenho uma dívida de amor, eu tenho carinho pelo planeta. Foi lá que eu aprendi os primeiros passos, foi lá que eu aprendi a ler. Então eu vou com amor me sacrificar por um planeta mais atrasado, para ensinar, para exemplificar.
Isso ele disse que pode acontecer. Com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar o meio de se adiantarem. Mas ele não retrocede. Não é que, então tá bem, agora tu agiu mal, tu vai voltar lá para a primeira série. Não acontece. Deus não é temperamental. Tu fez errado, agora vai começar tudo de novo. Tu não perde o teu aprendizado. Tu volta para lá se tu tiver uma finalidade de ajudar, de ensinar. E a gente vê muitas vezes, pessoas às vezes ameaçando. Planeta terrível, cheio de penas, que tu vai ver chores e ranger dos dentes. Vai ser um planeta igual ao nosso. Se tu for convidado para um planeta mais atrasado, por que tu vai em missão? Porque ele diz claramente, e ele diz assim: mas não pode dar-se também por expiação? Essa pergunta que a Kardec diz: tu vai pagar, fez errado? Eu te dei inúmeras oportunidades, tu não aprendeu, agora tu vai lá para trás da fila e vai começar num planeta cheio de dureza. Pode essa pergunta? É o que ele faz. Mas não poderia dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? É a pergunta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradar, não voltam atrás, não evoluiu. É claro que se eu não evoluir e todo mundo avança, é óbvio que eu fiquei para trás, né? Vamos fazer uma corrida, aqui é a linha de partida, sai todo mundo correndo, eu fiquei parado na linha, quem olhar para trás vai dizer, ele ficou para trás, mas eu não progredi, eu só não andei para frente. Mas eu não vou ter que voltar 50 metros para trás da linha de partida. Não é isso. Vê como tem justiça, como tem amor, como tem bondade, como aproveita todas as possibilidades do ser humano para que ele progrida. Deus é um Deus de amor, não é de punição, não é de cascudo, de puxão de orelha. Eu vou te dar uma tunda que tu vai lá para o fim da fila. Não, nada disso. Usa de possibilidades. Por quê? Porque e nós ainda temos muito desconhecimento, muita despreparo, muita inabilidade para lidar com as situações da vida. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza. Mas eu vou ficar no mundo em que meus amigos já estão no mundo melhor. Pois, mas tu não andou, tu não é ainda melhor. Então tu vai ficar no mundo equivalente às tuas características. Mas isso é andar para trás? Absolutamente. Capaz de te fazer os aprendizados que tu necessita nessa existência. É de justiça, é de sabedoria, é de amor, é de bondade. Não tem retrocesso na existência. E no livro dos Espíritos a gente estuda isso. O Espírito não retrocede. Mas a gente vê muita pessoa boa fazendo ameaças de que vai se prejudicar mais. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Então eu tive na outra existência pais amorosos, escolas bondosas, não aproveitei, fui ingrato, chutei o balde, incomodei todo mundo. Na próxima existência, não vai para uma escola tão boa, tu vai reaprender as mesmas coisas, mas não vai ser com todo o cuidado que eu te dei. Agora tu vai ter que lutar, agora tu vai ter que querer estudar, mas vai para a escola. Volta para os anos anteriores? Não volta. No mesmo nível, tu já teve um ano de escola maravilhosa, tu foi por um agora, tu vai repetir o ano, mas tu não perde a tua inteligência, tu não perde as tuas experiências, tu tem chance de brilhar nessa nova escola, porque tu já tem experiência, frente àqueles espíritos que ainda não aprenderam a viver no dicionário, mas tu não vai ter a mesma facilidade. Olha como é lógico, olha como é terno, olha como existe compaixão e nos ajuda nesse processo. Então, esse é o tema que dá para a gente falar tarde toda sobre a justiça da reencarnação, mas que eu acho que abre luzes no entendimento e, mais do que isso, nos dá certeza da vida, que a vida continua, que
que o mais importante é a gente cuidar aqui e agora da nossa própria existência e aproveitarmos as bênçãos que a casa espírita nos concede. Muita paz, muita luz, muita esperança.